Olá, candidatos. Nós vamos dar início ao nosso curso de Relações Humanas e Liderança, com foco na Marinha. E vamos, de acordo com o conteúdo programático, seguir o EMA 137, que é o material interno da Marinha. Eu sou o professor Fabrício Mariano, eu sou formado em Física pela UFRJ, e tenho pós de Finanças, mestrado em Economia e vários cursos na FGV. Tenho 11 livros editados aí para concurso. Antes de dar início a esse conteúdo programático, temos que estar atento, com essa aula de liderança. Não basta você só ler o que está no EMA 137 da Marinha. Você tem que saber contextualizar, saber separar o mundo corporativo com o mundo da área militar, ou seja, no que a área militar realmente acredita, dado que ela tira do mundo corporativo. Olá, candidatos. Nesse segundo bloco agora, vamos falar sobre chefia e liderança de acordo com o EMA 137. Em outras palavras, vamos estudar agora a liderança do ponto de vista da Marinha Brasileira, no que eles realmente acreditam. Então preste atenção. O exercício da chefia, ou comando ou direção é entendido pelo conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo, ou seja, o que tem mais tempo de serviço. No mundo corporativo não é isso. Com autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Então tem que deixar claro, que o exercício da chefia, o comando ou direção é entendido pelo conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo, com autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Desempenho de funções. No desempenho de suas funções, os mais antigos desempenham geralmente dois papéis, o de chefe e o de condutores de homens. Chefe, autoridade advinda da responsabilidade atribuída à sua função, associada com aquela decorrente de seu posto ou graduação, ao qual será definido como chefia. E condutores de homens, relação direta com o atributo de líder. Então, cuidado, ele também tem que ser condutores de homens. E mais, neste contexto, fica ressaltada a importância da capacidade individual dos mais antigos, ou seja, mais tempo de serviço, em influenciarem e inspirarem os seus subordinados. Atributo de chefe e líder. Comandar é exercer chefia e liderança, Estou lá em lógico, a P e Q, ambas são, ele é chefe e líder, a fim de conduzir eficazmente a organização no cumprimento de sua missão. Depois vamos ver o que é missão, no mundo empresarial, e depois vamos ver o que a Marinha acredita. Aqui, cuidado, aqui também é uma leitura muito da Marinha Brasileira. Chefia e liderança não são processos alternativos, e sim simultâneos e complementares. Só com esse slide aí, e mais no início, o exercício da chefia, comando ou direção é entendido pelo conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo, com autoridade para tal, na sua esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado. Só com essa definição, vamos fazer a questão 1 da Marinha. O conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo, na sua esfera de competência, a fim de conduzir de forma integrada o setor que lhe é confiado, denomina esse exercício da chefia, comando e direção. É uma questão, na verdade, aí falamos, Ctrl+C ou Ctrl+V.
sem nenhum mistério. Vamos falar agora sobre missão e visão. Missão. No mundo empresarial, falamos que missão é a razão de ser da empresa. Agora, que missão é a identificação das ações que a empresa adotará para atingir os seus planos de futuro. Será o desenho das ações a serem implementadas pela empresa, sendo que existe flexibilidade no desenho do plano para permitir ajustes em relação aos prazos. Visão é traçar uma meta que direcionará. Direção é ângulo, então preste atenção. Se direção é ângulo, né? Vou desenhar um olho aqui, ó. Visão é traçar uma meta que direcionará. Então, essa região aqui, que o olho vê, eu posso chamar de público-alvo, né? Então, visão é traçar uma meta que direcionará todos os seus funcionários para o atingimento dessa meta. Na prática, a visão aponta para o ideal e a missão explica como chegar lá. Os melhores resultados no tocante à liderança ocorrem quando é desenvolvida não sendo impositiva. Cuidado, atenção a isso. Neste contexto, a liderança deve ser entendida como um processo dinâmico. Aqui eu tenho que falar das correntes administrativas, behaviorismo, RH, estruturalismo, TGS, abordagem contingencial, DO, qualidade total, reengenharia, análise SWOT, BSC. Pô, Fabrício, análise SWOT, BSC, eu estudei como ferramentas da administração. Também, mas no fundo são correntes, que são ideias que o mundo corporativo absorve e joga, por assim dizer, no mundo empresarial. Um processo dinâmico e progressivo de aprendizado, o qual desenvolvido nos cursos de carreira e no dia a dia das organizações militares, trará não só evidentes benefícios às organizações, como também contribuirá para o processo profissional e individual de cada militar. Desta forma, o contínuo desenvolvimento das qualidades dos militares da Marinha Brasileira, como líderes, deverá ser objeto de atenta e permanente atenção, a ser trabalhada conjuntamente pela instituição e posteriormente por cada militar. Bom, vamos fazer a questão 2, né? Questão 2. Antes de atacar essa questão 2 aqui, né? É uma questão que a gente ficou com dúvida. Mas vou definir aqui rapidinho o conceito de planejamento estratégico, tático e o operacional. Planejamento estratégico, o tático, o operacional. Se eu quiser, eu posso ficar dando aula aqui 3 meses de cada tipo de planejamento. Por definição, planejamento é definir metas para atingir objetivos. Mas quando eu falo aqui o planejamento estratégico, né, a maneira mais simples eu falo que é o pensar. O tático, esse pensar, já virou uma ação, né, vai para o papel. Eu já desenho. E o operacional é a prática. Esse pensar vai virar uma ação, foi para o papel, foi desenhado, agora eu vou executar. Então é a prática, né? Qual é o atributo da liderança estratégica que consiste na
materialização da intenção para o atingimento de propósito da instituição. Muita gente boa colocou aqui tomada de decisão, mas quando é a materialização da intenção, né? Você tem aqui, ó, a visão, né? E planejamento estratégico, estratégico é o pensar, né? O pensar, né? Quando se materializa esse pensar, você vai para o tático, você vai para o papel, para o desenho. Mas você está aqui, ó, no planejamento estratégico. Então é visão, é definir seu público-alvo. Essa é uma questão que tem que ter um certo cuidado. Ela é mais sofisticada. Liderar é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É a habilidade de motivar. Isso aqui é muito importante na área militar. E influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo da organização. A liderança é um tema importante para os gestores, devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da organização. Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. Ou seja, quando uma empresa, que é uma organização com pessoas, quebra, quem fracassou é o seu líder. E deixar claro que nem todo líder é chefe, e nem todo chefe é líder, né? Então, o fracasso de uma instituição, né, ela é exclusivamente associada, né, ao seu líder. Não se iludam quanto a isso. Pode-se também definir liderança como um processo de dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas do membro de um grupo. Porém, existem três implicações importantes dessa definição. Primeira, a liderança envolve outras pessoas, o que contribuirá na definição do status do líder. Segunda, a liderança envolve uma distribuição desigual de poder entre os líderes e os demais membros do grupo. E terceira, a liderança é a capacidade de usar diferentes formas de poder para influenciar de vários modos os seguidores. Os líderes influenciam seguidores. Por isso, muitos acreditam que os líderes têm por obrigação considerar a ética de suas decisões. Ética, gente, é uma conduta universal, segue o princípio da impessoalidade, né? São condutas, são normas, por assim dizer, né? Universais, né? Vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Apesar de a liderança ser importante para a gerência e estreitamente relacionada a ela, liderança e gerência não são os meus conceitos para a área militar. Não são, mas não são mesmo, né? Não são mesmo. Planejamento, orçamento, controle, manutenção da ordem, desenvolvimento de estratégias e outras atividades fazem parte do gerenciamento. Gerência é o que fazemos. Agora, liderança é quem somos. É possível que um gerente eficaz, um bom planejador e um gestor justo e organizado não tenha as capacidades motivacionais de um líder. Assim como uma pessoa pode ser um gerente ineficaz, porém, em contrapartida, ter as habilidades necessárias para um bom líder. Né? Aqui é interessante, né, que às vezes, né, o cara é um bom líder, tem um poder de decisão muito bom, mas ele pode deixar a desejar na parte dos processos, né, na parte dos seus produtos no mundo corporativo, porque ele acha que está fazendo a coisa certa. Ele tem, hipoteticamente, um poder de liderança bom, mas ele não percebe, né, quando ele vai gerenciar também pessoas, produtos e processos, ele está deixando a desejar em algum desses quesitos. Então você tem que estar muito atento, né? Você tem que estar muito atento. Para o contexto naval,
para o contexto militar naval, foram considerados alguns estilos de liderança selecionados em 3 grandes eixos: grau de centralização do poder, tipo de incentivo e foco do líder. Quanto ao grau de centralização do poder, a liderança é dita autocrática, participativa e delegativa. Quanto ao tipo de incentivo, ela é dita transformacional e transacional. E quanto ao foco do líder, a liderança é orientada para a tarefa e a liderança orientada para o relacionamento, né? Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a liderança autocrática, que veremos que é a mais comum no mundo corporativo, né? E, na verdade, eu vou te provar que ela, na verdade, é mais exceção do que regra, né? A liderança autocrática, veremos, ela é aplicada, né, em certas situações especiais. E é realmente inacreditável, né, como a maioria das empresas, né, trabalham com a chamada liderança autocrática. É um erro realmente inacreditável. Então, no próximo bloco, veremos isso. Até o próximo bloco.